se aquele silêncio estranho que você sentiu ao redor das pessoas não for coincidência, mas o início de algo que pode mudar completamente quem você é. Existe um instante, e quase todo ser humano que já viveu o suficiente sabe exatamente do que estou falando, em que você se encontra dentro de um ambiente familiar e, ao mesmo tempo, experimenta uma sensação profunda e inexplicável de estranhamento. Não é um colapso dramático. Não há gritos, não há acusações, não há ruptura visível. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perturbador. É como se a temperatura da sala tivesse caído alguns graus sem que ninguém tivesse tocado no termostato. Você está cercado de rostos conhecidos, pessoas com quem partilhou refeições, histórias, talvez anos inteiros de convivência. E ainda assim, sente que há um vidro invisível entre você e todo o resto. As risadas chegam um segundo depois do esperado. Os olhares se desviam com uma delicadeza calculada. Alguém muda de assunto exatamente no momento em que você começava a dizer algo que realmente importava para você. Você vai para casa. Você revisa cada detalhe da noite na sua cabeça como quem procura uma peça de quebra-cabeça perdida. Não disse nada fora do lugar. Não provocou ninguém. Não pisou em terreno proibido. Comportou-se por qualquer critério razoável como uma pessoa decente. E ainda assim a distância era real. O frio era real. Aquela tensão suspensa no ar, fina como névoa, mas presente como uma parede, era completamente real. E a ausência de uma explicação óbvia torna tudo ainda mais desorientante, porque a mente humana suporta muito melhor a dor com causa do que o desconforto sem nome. O que ninguém nos prepara para entender é que esse momento, tão comum, tão silencioso, tão carregado, não é um mal-entendido. Não é fraqueza sua, não é paranoia. É, na verdade, um dos padrões mais profundos e consistentes que a psicologia humana já mapeou. E foi Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que dedicou décadas a cartografar as regiões mais obscuras da alma humana, quem nos deixou as ferramentas mais precisas para compreendê-lo. Jung não era um homem de respostas fáceis. Ele era um homem que acreditava que a verdade psicológica raramente aparece à luz do dia, que ela vive nas sombras, nos sonhos, nas reações que ninguém consegue explicar racionalmente, mas que todo mundo sente. E quando você começa a enxergar o mundo através das lentes que ele nos ofereceu, uma coisa estranha acontece. A confusão começa a se dissipar. Não porque a vida fique mais simples, não porque as pessoas ao seu redor mudem, mas porque você finalmente para de se culpar por algo que nunca foi culpa sua. Você começa a entender que o desconforto que provoca em certas pessoas não é evidência de um defeito seu, mas sim o reflexo de algo que elas ainda não tiveram coragem de olhar dentro de si mesmas. Então vamos entrar nesse território com honestidade. Vamos falar sobre por que se tornar mais consciente de si mesmo pode transformar você, aos olhos de certas pessoas, em uma ameaça silenciosa. Vamos falar sobre por que o crescimento genuíno frequentemente te torna um alvo. E vamos falar sobre por que a versão mais autêntica de você, psicologicamente íntegra, emocionalmente honesta, recusando-se a encolher para caber nos papéis que os outros definiram para você, produzirá quase inevitavelmente, em algumas pessoas ao seu redor, um desconforto profundo, persistente e completamente silencioso. A maioria de nós foi criada com um modelo bastante rudimentar de conflito humano. Alguém age mal, alguém é ferido. Há uma causa identificável e um culpado reconhecível. O mundo social funciona como uma narrativa com começo, meio e fim. Você sabe quando foi traído porque alguém quebrou uma promessa. Você sabe quando foi desrespeitado porque alguém disse algo que cruzou uma linha. A causa e o efeito são visíveis, nomináveis, compreensíveis. Mas Jung olhou mais fundo e encontrou algo que vai além desse modelo. Algo que desestabiliza a nossa ideia confortável de que as pessoas só reagem ao que você faz. Jung descobriu e documentou em décadas de observação clínica, correspondências e escritos, que a forma mais poderosa e difusa de hostilidade social raramente tem a ver com o que você realmente fez. Ela tem a ver com o que a sua presença, apenas a sua presença, faz as outras pessoas sentirem a respeito de si mesmas. Para compreender isso, em toda a sua extensão, precisamos entrar no coração de uma das ideias mais revolucionárias que Jung nos deixou: o conceito da sombra. Toda pessoa que existe carrega consigo simultaneamente duas versões de si mesma. Existe a versão que apresenta ao mundo, racional, equilibrada, agradável, geralmente funcional. Jung chamou essa versão de persona, palavra que em latim significa máscara, e a escolha do termo não foi acidental. A persona é a face que construímos ao longo dos anos para sobreviver na vida pública. É a identidade que cultivamos.
polimos e defendemos com energia surpreendente. É a versão de nós, mesmos que aprendemos a exibir nos contextos que importam, no trabalho, nas festas, nas redes sociais, nos almoços de família. E então, existe tudo o que não coube nessa versão. Tudo o que foi descartado, enterrado, negado ou simplesmente ignorado porque não servia à imagem que precisávamos construir. Jung chamou esse território de sombra, não porque seja necessariamente maligno, mas porque existe na escuridão, fora do alcance da luz da consciência cotidiana. A sombra, raiva que você não expressou porque parecia perigoso demais. É onde reside a inveja que você jamais admitiria publicamente porque seria vergonhoso demais. É o desejo de reconhecimento que você disfarça de humildade. O medo profundo de ser medíocre que você transforma em crítica dos outros. O terror silencioso de olhar para dentro e não encontrar o que esperava. A sombra não é um defeito moral. É simplesmente o repositório de tudo que uma pessoa rejeitou em si mesma para manter a persona funcionando. E aqui está o ponto que Jung considerava absolutamente central. A sombra nunca desaparece. Você pode ignorá-la durante anos, pode construir camadas e mais camadas de persona sobre ela, pode passar décadas sem lhe dar atenção direta, mas ela permanece, ela pulsa. E quando algo no mundo exterior, uma situação, uma conversa, ou simplesmente a presença de uma certa pessoa, toca naquilo que está enterrado, o sistema psicológico reage. Reage com desconforto, reage com irritação sem causa aparente. Reage, em muitos casos, com algo que se parece funcionalmente com hostilidade. Aqui está a verdade que ninguém te conta sobre se tornar mais consciente. Quanto mais claramente você enxerga, mais ameaçadora sua simples existência se torna para certas pessoas. Não porque você confronte alguém, não porque você faça acusações ou distribua julgamentos, mas porque sua presença, sua maneira de observar o mundo sem se deixar capturar pelas narrativas superficiais, sua recusa silenciosa em fingir que não percebe o que está acontecendo, introduz uma possibilidade que algumas pessoas acham insuportável. A possibilidade de que você esteja vendo o que elas escondem de si mesmas. Imagine o peso disso do ponto de vista de quem vive profundamente identificado com a persona. Imagine que você passou anos gerenciando meticulosamente a percepção que os outros têm de você. Você projeta confiança mesmo quando se sente completamente vazio por dentro. Você demonstra generosidade estratégica enquanto controla os termos de cada troca social. Você sorri nos momentos certos, fala as coisas certas, mantém uma performance coerente que exige uma quantidade imensa de energia, mas que funciona. E então entra na sala alguém que simplesmente observa, que não parece impressionado pela performance, que não responde aos movimentos habituais do teatro social, que parece de alguma forma que você não consegue identificar com precisão, estar vendo através da superfície das coisas. Essa pessoa não precisa dizer uma palavra sequer. A calma dela já é uma afirmação. A indiferença dela aos jogos já é uma espécie de exposição. Apenas estar presente, sem precisar de aprovação, sem reagir às provocações sutis, sem participar da dança de dominância e submissão que estrutura tantas interações humanas, já é suficiente para despertar algo inquieto no interior de quem vive de aparências. Jung chamou o que acontece a seguir de projeção. Em vez de voltar-se para dentro e perguntar honestamente por que essa pessoa me desconforta tanto e o que isso revela sobre mim, a mente escolhe o caminho mais curto. Ela externaliza o problema. Atribui ao outro aquilo que na verdade pertence ao próprio interior. E de repente você, que estava simplesmente sendo você mesmo, se torna arrogante, frio, estranho, pretensioso, difícil de lidar. O conteúdo específico da acusação varia, mas a estrutura é sempre a mesma. A sombra precisa de um lugar para pousar, e você, por simplesmente existir com uma certa integridade, se torna o alvo mais conveniente. Quando a projeção se instala, algo decisivo se altera na dinâmica. As pessoas param de reagir a quem você realmente é, passam a reagir ao que a sua presença desperta nelas. Você pode ser consistente, gentil, paciente e honesto todos os dias, e isso não vai mudar nada, porque elas não estão mais olhando para você. Estão olhando para o espelho que você, involuntariamente, representa. E ninguém gosta de ser forçado a se olhar quando ainda não está pronto para o que pode ver. Esse padrão se manifesta de 7 formas específicas e reconhecíveis. A primeira é quando você reflete de volta aquilo que as pessoas ao seu redor escolheram evitar. Quando você trabalha com seriedade em si mesmo, seja na saúde, na clareza emocional, na disciplina financeira, na forma como processa as experiências, sem pregar para ninguém, sem exibir o processo. Nas redes sociais, sem fazer disso uma identidade performática,
Algo começa a mudar sutilmente em certas relações. As piadas se tornam levemente ácidas. Os comentários ganham uma textura desdenhosa. Você está obcecado, sério demais, mudou. Nada é dito diretamente. Tudo tem uma camada de negação plausível, mas o padrão é inconfundível. O que está acontecendo é que o seu crescimento se tornou um espelho não solicitado. A sua disciplina reflete a evasão deles. A sua consistência reflete as desculpas que eles repetem para si mesmos há anos. Você não colocou esse espelho ali com intenção, mas ele está lá. E a reação não é arrumá-lo, é destruir quem o sustenta. A segunda forma aparece quando você representa algo que as pessoas ao seu redor silenciosamente abandonaram. O ressentimento humano raramente se dirige para baixo na hierarquia social. Ele se move para cima, em direção a quem representa uma possibilidade que o ressentido, em algum nível íntimo, sabe que poderia ter perseguido. O colega que termina o que começa. O amigo que saiu de um relacionamento que o destruía lentamente. O familiar que voltou a estudar décadas depois de ter desistido. Nenhuma dessas pessoas está atacando ninguém, mas a existência delas faz uma pergunta silenciosa e implacável para todos ao redor. E você? Por que não? Desvalorizar, rotular como sortudo ou arrogante, encontrar razões pelas quais o sucesso do outro não conta de verdade, essa é a forma que a mente encontra de silenciar a pergunta antes que ela se torne insuportável. A terceira forma acontece quando você para de precisar da aprovação deles. A maioria dos sistemas relacionais humanos opera em torno de um equilíbrio tácito de necessidades. Uma pessoa oferece validação, outra oferece pertencimento. Uma oferece trabalho emocional, outra oferece status ou proteção. O sistema funciona enquanto todos cumprem seus papéis. Quando você começa a desenvolver independência psicológica genuína, quando para de buscar validação externa, de se explicar em excesso, de calibrar constantemente seu comportamento pela aprovação alheia, as alavancas que certas pessoas usavam para influenciar você simplesmente deixam de funcionar. Da sua perspectiva, isso é amadurecimento. Da perspectiva de quem dependia dessas alavancas, mesmo sem saber conscientemente que dependia, parece rejeição. E como admitir que você se tornou emocionalmente livre é muito mais ameaçador do que chamá-lo de arrogante, a mente escolhe a versão mais simples. A quarta forma é quando você se torna imprevisível. A manipulação social do dia a dia, aquela inconsciente que acontece em toda interação humana, depende de reações previsíveis. Se eu te culpar, você se desculpa. Se eu te elogiar, você amolece. Se eu te criticar, você se esforça para reconquistar minha aprovação. Quando você para de reagir conforme o roteiro esperado, sem hostilidade, sem agressividade, apenas com uma presença calma e não reativa, o roteiro colapsa. E para quem dependia desse roteiro para navegar as relações sociais, a sua imprevisibilidade não é refrescante. É perturbadora, porque sugere que você entende o jogo, e as pessoas que dependem de não serem vistas jogando jamais se sentirão completamente confortáveis, perto de quem, de forma clara e sem alarde, está observando tudo. A quinta forma ocorre quando você para de sustentar ficções coletivas. Todo grupo social opera com base em acordos tácitos sobre o que não se menciona, o que se finge não ver, quais dinâmicas problemáticas se tolera em silêncio coletivo, porque nomeá-las abertamente criaria um caos que ninguém quer enfrentar. Esses acordos não são sempre maliciosos. Frequentemente são apenas o lubrificante que impede que estruturas frágeis entrem em colapso. Mas são ficções, e mantê-las exige a participação de todos. Quando você se recusa a participar, quando não ri do que não tem graça, quando não concorda com o que genuinamente discorda, quando nomeia aquilo que todos fingem não perceber, você não está atacando ninguém, mas está quebrando o acordo. E os grupos defendem seus acordos com uma ferocidade que raramente reconhecem em si mesmos. A sexta forma surge quando você começa a dizer não. Por muito tempo, talvez você tenha sido a pessoa disponível, a que absorvia mais do que deveria, a que dizia sim quando queria dizer não, a que se colocava à disposição de pessoas que raramente estavam disponíveis para você. Não por fraqueza, mas frequentemente por uma generosidade genuína que foi gradualmente explorada porque nunca foi questionada. Quando você começa a estabelecer limites reais, quando o não começa a significar não de verdade, as pessoas que se beneficiavam da sua ilimitada disponibilidade sentem isso como uma perda, e raramente com honestidade. Elas não dizem que preferiam quando podiam contar com a sua ausência de fronteiras. Elas dizem que você mudou, que está difícil, que está egoísta. O que estão descrevendo, na verdade,
É o fim de um desequilíbrio que nunca precisou ser negociado porque você nunca exigiu nada em troca. A sétima forma é talvez a mais dolorosa, porque frequentemente envolve pessoas que você genuinamente ama. Quando você muda de verdade, não superficialmente, mas na arquitetura de como você vê o mundo, do que está disposto a aceitar, do que está construindo para si mesmo, você cria uma distância real em relação às pessoas que permaneceram no mesmo lugar. Não porque você as despreze, não porque você se julgue superior, mas porque você está, factualmente, em um lugar diferente de onde estava. E essa lacuna faz uma pergunta que a mente de quem ficou para trás raramente consegue tolerar com honestidade. Por que eu ainda estou aqui? Por que não me movi? Quando essa pergunta é dolorosa demais para ser respondida com franqueza, ela se transforma em acusação. O seu crescimento se torna evidência de arrogância. As suas novas prioridades se tornam rejeição implícita das antigas. A sua evolução se torna, na narrativa deles, deslealdade. Você não fez nada disso intencionalmente, mas Jung diria que a reação deles não tem realmente a ver com você. Tem a ver com o que o seu progresso os obriga a sentir a respeito da própria estagnação. E sentir isso, verdadeiramente sentir, sem desviar o olhar, é extraordinariamente difícil. Dê um passo atrás em relação a todos esses padrões e observe o que têm em comum. Em todos os casos, o ressentimento que você está sentindo não é uma resposta ao que você fez. É uma resposta à pressão psicológica que a sua presença cria. Você não produz esse efeito fazendo algo errado. Você o produz fazendo algo certo, tornando-se mais honesto, mais consciente, mas você mesmo, em um mundo onde a maioria das pessoas investe uma quantidade enorme de energia para evitar exatamente esse processo em suas próprias vidas. Jung acreditava que o propósito mais profundo do desenvolvimento humano era o que ele chamou de individuação. O processo de tornar-se inteiro, de integrar a sombra em vez de perpetuamente escondê-la, de abandonar as personas que não servem mais, de mover-se em direção a um eu autêntico em vez de habitar indefinidamente o eu herdado das expectativas alheias. A individuação é rara. É desconfortável de maneiras que não cabem em discursos motivacionais. Ela exige que você olhe para partes de si mesmo que preferiria ignorar, que aceite capítulos da sua história que preferiria reescrever, que caminhe pelo mundo sem a anestesia da aprovação universal. Mas quando alguém percorre esse caminho com seriedade, algo acontece ao redor dessa pessoa. Ela se torna impossível de controlar completamente. Ela não se encaixa nos papéis que lhe foram atribuídos. Ela não precisa da sua aprovação para se sentir inteira. Ela não apresenta as reações esperadas quando você aperta os botões habituais. E ela tem uma maneira particular de perceber as performances nas quais a maioria das pessoas depende para se sentir segura. Isso a torna ameaçadora, não no sentido físico, mas no sentido existencial mais profundo. O seu tornar-se é uma acusação silenciosa a todos os que decidiram não se tornar. Compreender isso não torna a situação indolor de forma mágica. Reconhecer que a hostilidade de alguém tem raízes na própria sombra dessa pessoa não faz a hostilidade desaparecer, mas muda fundamentalmente como você se relaciona com ela. O erro mais comum que as pessoas cometem ao reconhecer essa dinâmica é tentar corrigi-la por dentro, recuar, desempenhar melhor os papéis esperados, suavizar as arestas, encolher para diminuir o desconforto alheio. Isso é compreensível, somos criaturas de pertencimento. A sensação de ser gradualmente excluído de um grupo ao qual você pertencia é uma das formas de dor mais antigas que a humanidade conhece. Mas aqui está o que acontece quando você se diminui para manter os outros confortáveis. O ressentimento não desaparece, ele apenas se normaliza, porque o que o desencadeou, o seu potencial, a sua honestidade, a sua recusa em encolher, nunca foi realmente o problema deles com você. O problema é o que essas qualidades refletem de volta para eles, e esse problema é deles, não seu. Diminuir-se não resolve o problema deles, apenas te custa o que você custou tanto a construir. O que fazer, então? Permitir que alguns relacionamentos evoluam para onde naturalmente precisam ir. Nem toda conexão que fazia sentido em uma versão anterior de você fará sentido na versão em que você está se tornando. Isso não é fracasso. É honestidade sobre o que o tempo e o crescimento fazem às relações humanas. Parar de interpretar toda reação negativa como feedback pessoal. Algumas reações são feedback genuíno. Alguém que, com cuidado real, te diz que você tem estado distante merece ser ouvido com atenção. Mas a frieza de alguém que só precisava de você quando você era conveniente é também uma informação, apenas de tipo diferente. Buscar pessoas que se aproximam quando você é honesto, em vez de se afastar. Elas existem.
A mesma qualidade que te torna ameaçador para quem está escondendo algo te torna profundamente atraente para quem está tentando se encontrar. Uma reação é medo, a outra é reconhecimento. Ambas vêm do mesmo lugar e fazer o próprio trabalho de sombra. Porque aqui está a parte mais fácil de ignorar em tudo isso. Os mesmos padrões que você reconhece nos outros, a projeção, o ressentimento, a hostilidade sutil provocada por pontos sensíveis, existem em você também. Ninguém é imune. Todo mundo tem sombra. E é perigosamente fácil ficar tão focado em reconhecer projeções alheias que você para de verificar as suas próprias. O objetivo não é se tornar o observador perfeitamente lúcido que enxerga através de todos enquanto permanece completamente transparente. Esse é apenas um novo tipo de persona, o iluminado que viu além das ilusões, e é uma das formas mais sedutoras que a sombra encontra de se disfarçar. O objetivo é fazer o trabalho honesto, contínuo, imperfeito e profundamente humano de se tornar mais real, mais integrado, mais você. Com o tempo, quando você permanece nesse caminho, o cenário social ao seu redor se transforma. Alguns relacionamentos se dissolvem, outros se afastam, e isso dói de formas que não são pequenas, especialmente quando envolve pessoas pelas quais você tinha afeto genuíno. Mas algo mais também acontece. Os relacionamentos que resistem e os novos que se formam são de uma qualidade diferente. Construídos sobre algo mais sólido do que a conveniência mútua, mais honestos do que a bajulação recíproca, mais duráveis do que o acordo implícito de nunca desafiar um ao outro. São construídos sobre reconhecimento genuíno. Uma pessoa real vendo outra pessoa real e escolhendo, com plena consciência do que está escolhendo, que isso tem valor. Você também para de carregar aquela exaustão específica de quem vive gerenciando como é percebido. A exaustão de fingir concordar, de representar papéis que nunca foram seus, de calibrar constantemente cada palavra e cada reação pelo que os outros vão pensar. Quando essa exaustão começa a diminuir, mesmo que parcialmente, mesmo que de forma imperfeita, você percebe com assombro quanta energia você estava dedicando a manter todos confortáveis à custa da sua própria integridade. Jung não escreveu sobre a integração da sombra porque é uma jornada agradável ou recompensadora no sentido imediato. Escreveu porque acreditava ser o trabalho mais necessário que um ser humano pode realizar. Não necessário no sentido de impressionante ou admirável. Necessário no sentido de que, sem ele, você passa a vida inteira reagindo ao mundo como se estivesse olhando através de uma janela coberta de névoa, vendo formas, intuindo contornos, mas nunca conseguindo distinguir com clareza o que é real do que é projeção, o que é sua história do que é a história que os outros projetaram sobre você. A névoa é a persona, a sombra é tudo o que existe do outro lado. E o trabalho da individuação, o seu trabalho e o trabalho de qualquer pessoa que escolha assumi-lo com coragem é aprender a enxergar com clareza. Não perfeitamente, não sem tropeços, não sem os momentos de escuridão que fazem parte de qualquer travessia honesta, mas com clareza suficiente para distinguir um relacionamento que se encerra porque você está crescendo de um, que se encerra porque você errou, com clareza suficiente para saber quando o problema é seu. E quando o problema é o reflexo insuportável que a sua presença projeta em alguém que ainda não está pronto para olhar para si mesmo. Essa distinção importa mais do que quase tudo, porque a maior parte do que parece rejeição, o ombro frio, o distanciamento gradual, a exclusão silenciosa, a hostilidade difusa que você sente mas não consegue nomear, não é realmente sobre você, é sobre as pessoas que a experimentam, e sobre as partes delas mesmas que a sua presença as convida, sem que você tenha pedido a encarar. Você não pode mudar isso, não pode sair pela tangente de ser um espelho. O que você pode fazer, e esse pode ser o ato mais corajoso da sua vida, é parar de se encolher cada vez que alguém não gosta do que vê nele.